Olá, você está no Projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver além dos nossos limites. Eu sou Andréa Mesquita, sou psicopedagoga, terapeuta e consultora em audiodescrição. Continuando o papo sobre a escola inclusiva, nós vimos no vídeo anterior sobre a necessidade de um novo paradigma. Então, a educação, na perspectiva inclusiva, tem essa característica essencial, ter um novo paradigma em relação ao mundo, aos sujeitos, à humanidade, ao conhecimento. E pensando bem lá no início, da construção dessa escola inclusiva, vamos pensar sobre o PPP, o projeto político pedagógico que toda instituição de ensino, quer seja pública ou particular, precisa forjar, construir junto com os atores que fazem parte do contexto desta instituição ou que fará parte, E tem que ser revisitado constantemente. Então, a primeira coisa é essa. O PPP, nessa perspectiva inclusiva, já parte do pressuposto de uma construção democrática. Então, é preciso que se faça de forma prática reuniões com todo mundo que vai fazer parte da escola ou que faz parte da escola, a gestão, a coordenação, os professores, os alunos, as famílias, a comunidade do entorno, parceiros. Então, é muito importante que esse olhar sobre a escola, sobre essa construção desse documento, seja feita coletivamente para que seja, de fato, um documento inclusivo, abrangente e que atenda às necessidades da comunidade que esta instituição está inserida. Então, o primeiro ponto é esse. Um PPP inclusivo atende a uma escola inclusiva desde a sua fundação, Lembrando que o PPP, ele pode e deve ser revisitado constantemente, Haja vista que nós podemos colocar nesse projeto um tempo determinado. Então, daqui a um ano nós vamos rever, avaliar e reconstruir este projeto, ou daqui a 2 anos, Então, isso cada escola vai definir conforme as suas possibilidades e necessidades, não há um prazo específico, para que isso aconteça, mas sim, o PPP é um projeto que deve ser prático, factível, totalmente realista, inserido dentro da comunidade que ele atende, dentro da cultura vigente do país, E deve ser parte integrante dos demais planejamentos. Então, todos os demais planejamentos que acontecem na escola seguem os princípios do PPP. E para que serve o PPP? Vamos pensar? Então, o projeto político pedagógico, como é mais conhecido, também conhecido como proposta pedagógica, eu gosto mais do PPP, Porque acho que é bem assim amplo. Projeto, por que é um projeto? Porque prevê práticas, a construção de práticas e a realização dessas práticas. Não é só um fomento filosófico do que eu entendo que essa escola deveria ser e seguir. Não. O PPP, apesar de ser visto muitas vezes como um instrumento burocrático, chato, complexo de fazer, é uma oportunidade de uma reflexão profunda por parte de todos os atores, para que até a própria instituição, da figura da sua gestão, da sua coordenação, dos seus professores, possam entender que escola é essa,
Então, sim, o PPP é um projeto porque ele é prático, ele é concreto e não é apenas filosófico. Ele é um projeto político porque ele está inserido nessa sociedade maior e tem o compromisso de preparar os sujeitos que ali passarão para o exercício da cidadania, ou seja, para contribuir de alguma forma com o todo, a partir do seu fazer profissional, a partir da sua ação em todas as instâncias, em todas as comunidades inseridas nessa sociedade macro. E é um projeto político pedagógico, porque atende e segue normativas, filosofias, ideais propostos por determinadas teorias educacionais para fomentar a construção de conhecimento e a formação técnica desse estudante para o aprender, para futuramente o trabalho. Então, sim, o PPP é um projeto político pedagógico e, como tal, ele deve ser altamente flexível e balizar todas as ações dentro da instituição. Eu gosto de fazer uma analogia com o estatuto de uma empresa, né? Eu sei que tem uma construção diferente, uma estrutura bem diversa, mas o PPP seria o estatuto dessa escola em termos pedagógicos, filosóficos, teóricos, né? O que é que deve constar no PPP? Vocês podem encontrar em diversos lugares modelos sobre PPP, mas qual é a base? É fazer um resumo de como é esta escola, de como ela vai atuar, em que bases ela se estrutura. Então, deve ter claro todas essas ações. Primeiramente, fazendo o histórico dessa escola, né? Principalmente se for uma nova revisão, uma reconstrução desse PPP, é muito bom sempre estar atualizando essa história, né? É possível também a gente colocar as bases filosóficas, metodológicas que essa escola vai seguir, se é confessional, se é mais crítica, se é clássica, se é pós-crítica e tudo mais, né? Então, trazendo um pouco das teorias sistêmicas e tudo mais. Então, isso é uma construção que cabe a cada escola entender como ela quer atuar, né? E as diretrizes básicas, como será a distribuição, séries, anos, ciclos, como será a avaliação, processo de dependência, de recuperação, né? Como será essa relação com os professores, a questão da valorização da mão de obra da escola e muitos outros aspectos. Então, pensando sobre isso, o que é que tudo isso tem a ver com inclusão, Andrea? Se eu estruturo filosoficamente uma essência inclusiva na minha escola, ou se eu constantemente estou revisitando esse projeto com essa intenção, eu vou ter muito mais subsídio para estruturar ações e práticas cada vez mais inclusivas. Lembrando aqui, aquele modelo ideal de inclusão é um modelo ideal, é um modelo que deve balizar tudo que a gente for fazer. Mas é claro que a gente vai se deparar com muitos problemas na hora dessa inclusão. Não é fácil ser uma escola inclusiva. Por isso que desde quando a gente for fazer o PPP pela primeira vez ou toda vez que a gente for revisitar esse PPP, é importante a gente lembrar dos princípios fundamentais que norteiam a escola nessa perspectiva inclusiva. Porque sim, ao longo desse processo, ao longo do ano letivo, muitas problemáticas acontecem
que distraem a nossa atenção do que é realmente o propósito dessa instituição, né? Então, por isso que eu trago essa ideia que desde o início, né, da construção dessa escola ou da reconstrução dessa escola, deve ser estruturada essa perspectiva inclusiva. A inclusão não é um tema que simplesmente atravessa os outros temas da escolarização, mas é um construto fundamental da sua razão de existir. Então, ser uma escola inclusiva começa na sua base. E a partir dessa perspectiva, desse prisma, desse olhar, dessa concepção, desse paradigma inclusivo, as práticas de inclusão vão se fazendo naturalmente no desenrolar do processo educativo, tá? Então, eu não acredito que uma escola se diga inclusiva sem pensar sobre essas teorias que fomentam todas as metodologias, o currículo, as avaliações, né? A própria inter-relação, os serviços que são ofertados por essa escola. Não dá para pensar tudo isso sem ter claro que essa escola, de fato, tem um objetivo inclusivo. Sei que não é fácil, sei que é desafiador, mas penso que é algo possível. Porque sim, vamos pensar aqui em termos de currículo, a gente sabe que tem A, B e C, então a gente consegue ter uma parte comum, né, de todos os currículos, de todo o currículo em todas as escolas, mas também tem aquela parte que é diversificada. E nesse intervalo, nessa janela, nesse espaço, é que a escola tem a liberdade de colocar as suas próprias concepções, a sua criatividade, conforme as necessidades dos sujeitos dessa escola, dessa sociedade, dessa comunidade onde ela está inserida. Então, o sistema educacional brasileiro é muito burocrático, sim, tem muitas coisas que o coordenador, o professor, o gestor tem que dar conta, né? Mas há sim um espaço de autonomia, de liberdade em todos esses processos que dependem unicamente da vontade e do paradigma desse gestor, desses orientadores, desses coordenadores, desses professores. E mais, esse PPP deve ser um documento que deve estar à vista na coordenação, ser entregue aos professores, ser entregue às famílias, aos seus alunos, para que todos saibam exatamente como é aquela escola, como aquela escola pensa, como ela se comporta, o que ela espera desse aluno, o que ela espera de si mesma. Então, eu não acredito numa escola inclusiva hoje em dia, tá? Sem que antes haja uma discussão e uma reflexão profunda sobre o tema, porque a inclusão não é só feita por um indivíduo, né? Um professor, um coordenador, não. A inclusão é uma filosofia que permeia todos os envolvidos naquela instituição e os que vão chegar. Por isso que eu faço esse adendo de que, para começar a ser inclusiva, uma escola precisa ou criar um PPP nessa perspectiva, ou revisitar o seu PPP, tornando-o mais inclusivo, porque certamente, ao revisitar esse PPP,
vão ser verificadas diversas mudanças que devem ser feitas para que as práticas inclusivas de fato ocorram em todos os processos que ocorrem na escola. Tá bom? Coloca aí sua opinião sobre isso para mim e deixa seu comentário, de repente a sugestão de tema, vai ser uma alegria conversar mais de pertinho com você e sobre a inclusão, que é algo que me toca muito profundamente. Então, até o próximo vídeo. Fica bem!